Quem já recebeu a mensagem já? Quem já ouviu Deus falar? E falou grandemente. Queria fechar a Bíblia agora, orar e ir embora, irmãos. Porque Deus já avisou, Deus já falou, Deus está chamando nós para conserto. Amém? Abra suas Bíblias. Mateus, livro de Mateus 26, do verso 31 em diante. Mateus, capítulo 26, do verso 31 em diante. Glória a Jesus. Na minha Bíblia está escrito: Pedro é avisado. Mateus 26, verso 31 em diante. Aleluia. Continuando, como Deus já está avisando, vamos continuar avisando mais um pouquinho. Aleluia, Jesus. Bem, irmãos, quem achou? Vou já. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me será necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém? Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por essa noite abençoada. Aqui nós podemos ver uma passagem onde Jesus está instruindo os seus discípulos. Uma mensagem onde Jesus está dizendo o que vai acontecer com ele. Uma mensagem onde Jesus está dizendo que naquela noite todos fugiriam da presença dele. Todos. Mas Pedro aqui quis se justificar. Pedro aqui quis dizer que só ele iria ficar na presença de Jesus. Mas Jesus já sabia, porque Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabe tudo que nós vamos falar, irmãos. Aleluia. Deus sabe tudo que vai sair da nossa boca. Por isso que a palavra do Senhor diz que não é o que entra na nossa boca, mas é o que sai. Porque se o nosso coração estiver cheio de maldade, vai sair maldade. Mas se o nosso coração estiver cheio de paz, cheio de alegria, cheio de amor, vai sair palavras de carinho, palavras de afeto. Aleluia. Mas Pedro disse aqui: nem que eu tenha que morrer, Senhor, eu não irei embora. E os discípulos disseram: nós também. Mas essa história todo mundo já sabe o que aconteceu. Que na mesma noite, quando Jesus foi preso, quando Jesus foi traído por um dos que andavam com ele, aquele que comeu o pão da ceia da mão dele, que ele disse: aquele que me traía, aquele que me dera um bocado molhado no vinho. E quando ele partiu o pão, ele entregou para Judas e disse: aquilo que Satanás colocou no teu coração pode fazer. Porque ele já sabia. Ele era filho de Deus. E tem coisas na nossa vida que Deus nos avisa: não faz. Não faz. Porque pode ser maldição na tua vida. Mas nós ainda não estamos reconhecendo a voz de Deus na nossa vida. Às vezes Deus fala para nós: não põe a tua mão, não vai, não compra, não faz, não fala. Mas você fala: não, é de mim, do meu coração. Deus, aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. O nosso coração é enganoso mesmo, mas o coração de Deus jamais é enganoso. Glória a Deus. Aquilo que Deus deixa para nós, aquilo que Deus deixou escrito para nós, irmão, isso não é para nos enganar. Somos nós que nos enganamos, somos nós que duvidamos muitas das vezes das palavras que nós ouvimos. Por isso que já foi dito aqui: quando ouvir uma palavra, faz prova com Deus, pergunta para Deus: Senhor, é o Senhor mesmo? Mas irmãos, quando
você for fazer prova com Deus, espera Deus realmente responder, porque a voz de Deus é uma voz que não é inconfundível. Aleluia. Diz que a voz do Senhor é uma voz acessível, Suave. não é uma voz de homem, não é uma voz de ser humano, é uma voz angelical, é uma voz de anjo. Aleluia, Jesus. Só quem ouve a voz de Deus sabe quando Ele está falando, mas o inimigo sabe o que tem dentro do nosso coração, e ele vem e engana também, porque ele se materializa em anjo, De luz. ele se transforma em anjo, e entra dentro da igreja, e contamina o povo, e todo mundo fala amém, todo mundo dá glória, e não sabe o que está acontecendo, porque está todo mundo cauterizado, porque todo mundo ainda não ouviu a voz de Deus falar verdadeiramente. E aí o anjo sai, desceu o degrau, se materializa no demônio e sai dando risada. Isso é um testemunho que eu vi, irmãos, de um pastor que ele entrou dentro da igreja e Deus falou assim: olha o que eu estou fazendo. A igreja toda a igreja contaminada pelo demônio, uma igreja fria. Sabe o que é isso? É uma igreja que não ora, é uma igreja que não jejua, é uma igreja que não medita na palavra do Senhor. O crente que não ora, não jejua e não medita é um crente propício para todo o demônio, é um crente que tem a porta aberta para o inferno entrar. E depois que ele entra, irmãos, para tirar não é fácil. Por isso que na passagem de Jesus, os seus discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Ficaram olhando e miraram como. Aí Jesus chegou e falou assim: povo incrédulo, até quando andareis contigo? E aí ele expulsou o demônio. Aí um dos discípulos falou: mestre, por que nós não conseguimos? Porque tem casta, quer dizer, tem demônio, que é só com jejum e oração, irmão. Aleluia. Não é só porque você é ungido, não é só porque você está na presença de Deus. Você pode levantar a tua mão. Eu vou dizer algo para os irmãos: cuidado para não levantar a mão se não estiver preparado. O demônio que está naquela pessoa vem para você, entra na tua vida e depois não é fácil de sair. Não é fácil de sair, porque ele é astuto. A palavra do Senhor diz que ele está ao nosso derredor, pronto para nos tragar, como um leão. O leão, ele não ataca a presa sem antes de ter a distância certa, saber a distância certa que ela está, porque ele não quer correr muito, ele quer correr pouco. E quando ele pega a presa, pronto, ele não larga mais, ele mata a presa sufocada. E é assim que o inimigo faz conosco: ele nos pega, ele nos sufoca, ele fecha a nossa mente para nós não ouvirmos a palavra de Deus. Ele faz de nós como os discípulos. Ele abençoou todo mundo, ele abençoou principalmente Pedro. Pedro negou ele 3 vezes. Mas quantas vezes Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? 3. Aleluia. 3 vezes. Mas como, pastor? Ele negou, mas Jesus perguntou para ele. Pedro falou que amava ele 3 vezes. Porque senão não se cumprir as escrituras, irmãos. Tudo que aconteceu com Jesus é porque estava escrito nas escrituras, irmãos. Aleluia. E aqui diz: fé no pastor. Sabe o que é fé no pastor, irmão? É muitas das vezes é pregada a palavra e as pessoas não acreditam, duvidam. É quando o pastor está ensinando, é quando o pastor está mencionando, é quando o pastor está dando a palavra, e muitas das vezes as pessoas falam assim: não creio, não acredito, isso não vai acontecer na minha vida. Mas tem aqueles que se acham, porque dobra o joelho, fala com Deus, Deus vai ouvir, Deus vai responder. Eu vou dizer algo para os irmãos: tem oração que desce para o chão, tem oração que sai da boca e vai direto para o chão. Cai no chão. É oração fraca, é uma oração mentirosa, é uma oração fria, porque a pessoa fala assim: nossa, eu tenho que orar, porque está. Não é assim, irmãos. A oração tem que estar em nós como alimento que nós comemos. Fica sem comer 1, 2 dias, teu corpo começa a falar assim: ei, cadê o alimento? Fica sem beber água, daqui 10 dias está morrendo de sede. Aí imagina Jesus falando assim para você: você não vai orar hoje?
levantou e falou assim: Senhor, obrigado pelo dia. Não agradeceu pelo dia, não agradeceu pelo ar que você está respirando de graça, não agradeceu pela presença de Deus na tua vida. E aí você ainda quer cobrar algo de Deus, você quer suplicar algo de Deus. Aí você vai lá no Salmo 40, esperando o Senhor com paciência, e fala: não, Senhor, eu já vou no Salmo 70, apressa-te na minha vida, porque eu tenho pressa, eu não sei o dia de amanhã. Mas eu tenho algo para dizer para os irmãos: porque andais ansiosos pelo dia de amanhã. Aleluia. Se o dia de amanhã pertence a Deus, Glória a Deus. não pertence aos irmãos. Eu nem sei se quando eu sair daqui, Deus pode me levar embora, me arrebatar. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se amanhã quando eu deitar, eu vou acordar, mas eu tenho que fazer a vontade de Deus hoje. Glória a Deus. Nessa hora que eu levanto, a hora que eu tento, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Aleluia. Agradecer a Deus, fazer a vontade de Deus, chamar a presença de Deus para a minha vida. Aleluia. Porque senão você fica dentro da tua casa, sentado, pensando: o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, e Deus está do teu lado. Bora, me chama. Oi, eu estou aqui. E você está lá: poxa, peraí, vou pegar o celular e vou para o Facebook. Olha, fulano morreu, ciclano morreu. Nossa, olha, a gasolina subiu. E Deus está assim: ei, esquece, eu estou aqui, estou vivo, não morri, eu sou Deus de vivo, não sou Deus de morto. Aleluia. Você está morto espiritualmente. Você não tem nem 10 minutos de 24 horas que Deus te dá. Você não tem 10 minutos para Deus, mas tem 10 minutos sincero. Ele olhar bem dentro de você, mas agora ele vai falar, e você derramar tudo que está dentro do teu coração, limpar, abrir teu coração para o Senhor. Vem, meu construtor, vem, arquiteto, vem, carpinteiro, mudar a minha vida. Mas, Aleluia. Senhor, eu quero, 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 porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu estou sofrendo, sou teu herdeiro, só pedindo, Deus está assim: continua aí. Aí tem ele ali chorando: Senhor, a minha vizinha está morrendo, Senhor, meu vizinho está morrendo, Senhor, meu filho está enfermo. Ele falou: opa, eu vou ali, porque não está pedindo para ele, está pedindo para alguém, está pedindo para uma alma, está pedindo para uma vida. Aleluia. Tá pedindo para uma ovelha. Glória a Deus. Então nós temos que começar a ter dentro de nós esse desejo de orar, não por nós, irmãos. Não que a gente não vai pedir, sim, a gente vai pedir. Mas no andar da nossa oração, a gente tem que clamar por aqueles que a gente não conhece. Glória a Deus. Orar pelos nossos governantes que estão fazendo coisas aí que só Jesus na causa, irmãos. Tem coisas acontecendo aí por debaixo do pano que ninguém sabe, que não apareceu ainda, porque a mídia não sabe, porque tem coisas sendo feitas escondidas, porque assim o inimigo faz, ele faz coisas escondidas, e quando você vê, ele já está na porta da tua casa batendo, querendo algo de você, buscando algo de você. E se você não estiver revestido com a presença de Deus, o demônio entra, como entrou na vida de Pedro, como Pedro foi provado. Mas naquele dia, depois da ressurreição de Cristo, Pedro negou 3 vezes. Pedro cortou a orelha de Malco. Pedro era o mais turrão de todos. Mas no outro dia, quando Cristo subiu para o céu, ele saiu correndo. E o que ele foi fazer? A vontade de Deus, foi pregar o Evangelho de Deus. E naquele mesmo dia, 3.000 almas ele ganhou para o reino dos céus, porque ele entendeu, ele compreendeu, aleluia, que aquela negação naquele dia era o começo da obra evangélica dele, era o começo da missão dele aqui na terra. Tanto que ele falou assim: já que você crucificado de ponta cabeça, porque não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Aleluia. Tem coisas que nós não somos dignos, Senhor, irmãos, perdão, mas pela misericórdia de Deus Ele nos entrega. Tem coisas, irmãos, que nós, se Deus olhar para nós, Ele colocava a mão no rosto e falava assim: meu Deus, o que está fazendo? O que você vai fazer? Ele olha ali e fala: o que você vai fazer? Sai da vontade de gritar, sai! Mas Ele permite acontecer coisas na nossa vida, para que você comece a refletir e falar: poxa vida,
eu não soube esperar, eu não soube ouvir a voz de Deus. Aleluia. Eu fiz com as forças do meu braço, mas com as forças do nosso braço a gente se perde. Mas quando nós deixamos a mão do Senhor colocar sobre a nossa vida, o inimigo não tem força. Glória a Deus. O inimigo pega toda a bagagem dele e vai embora. Aleluia. Murmurando, porque ele sabe que com nossa vida ele não vai poder tocar mais. Mas para ele não tocar, para ele não entrar pela porta da nossa vida, nós temos que estar na presença de Deus e crer e confiar no Senhor. E obedecer. Paulo foi o apóstolo que escreveu todas as suas cartas na prisão. Mas antes dele ser preso, ele pregou a palavra do Senhor. Porque aquele dia que Jesus chegou na vida dele, era um homem que não sabia nada, era um homem que se achava todo poderoso, porque já tinha matado muitos cristãos. Era um homem que perseguia os cristãos. Aí você imagina um homem que não sabia, perseguia os cristãos, e indo para Damasco, caiu do cavalo porque uma luz apareceu na vida dele. Aleluia. E chamou ele Saulo. Por que persegue? Persegues. Aleluia. Porque quando o inimigo nos persegue, está perseguindo a Cristo. Glória a Deus. Porque nós somos filhos de Cristo. Glória a Nós Deus. somos cordeiros de Deus. Aquele que obedece. E ele ouviu, e quem estava junto ouviu a voz, mas não via, porque só ele viu. Porque a vida de Paulo era muito valorosa para Cristo, como nossas vidas são valorosas para Cristo. Aleluia. Você acha que Cristo não tem valor por nós? Você acha que Cristo nos chamou à toa? Não. Hoje você pode estar aqui no banco, mas amanhã você pode estar numa missão. Aleluia, Jesus. Você pode, num sonho, numa visão, Deus fala para você: vou te mandar lá naquele lugar, vou te mandar lá naquele lugar. Glória a Deus. E você levanta e você fala assim: não, peraí. Não, como assim? Estejam preparados. Aleluia. Saulo não estava preparado, mas depois que levantou, foi levado para a cidade, e Ananias foi lá e a visão dele se abriu, aí ele entendeu, começou a compreender. Ele foi Quem cheio é do Cristo? Espírito. Quem é Cristo na nossa vida? E nós temos que repetir todo dia: quem é Cristo na nossa vida? Aleluia. O que nós queremos do céu? O que nós queremos para a nossa vida? Os apóstolos andaram com Cristo. Os apóstolos, depois que Cristo subiu, cada um voltou a fazer o que fazia. Mas mesmo assim ele voltou ainda. Por 40 dias ele andou na terra novamente, Jesus. E foi lá buscar eles de volta. Falou assim: ei, o que vocês estão fazendo? Aleluia. O que vocês estão fazendo? Eu deixei uma missão para vocês, eles voltaram a fazer o que? Pescar? Cultivar? Não, vocês são pescadores de alma. Eu quero vocês ganhando almas para o reino do céu. E aí eles entenderam a responsabilidade, porque andar com Cristo era fácil, mas sem Cristo é difícil, irmãos. Lá eles andavam com Ele, nós andamos, mas nós não podemos ver, mas nós sentimos a presença dele na nossa vida quando nós chamamos Ele. Aleluia. Só para encerrar, irmãos, olha o que Paulo disse quando ele escreveu a carta para Filipenses. Ele estava na prisão, tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, Aleluia, Jesus. aperfeiçoará os dias de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, o que Cristo começou na tua vida, Ele vai concretizar, Ele vai terminar. Aleluia. Jesus. Vocês podem ter certeza disso. Ele não chamou vocês, Ele não nos chamou para ficarmos só aqui, porque aqui é cômodo, aqui nós estamos protegidos, aqui o frio não entra, aqui a chuva não entra, mas a obra não é aqui. Aqui é o ensinamento, a obra é lá fora. Aleluia. A obra é lá fora. As ovelhas derramam fome de sede, e você tem que comer da palavra. Porque se você não comer dessa palavra, desculpe dizer aos irmãos, vocês serão comidos lá fora pelo inimigo. Engolido. Porque ele sabe quem ora, quem jejua e quem medita.
porque é um brilho em nós diferenciado. Aleluia. Quando Moisés subiu no monte e a glória de Deus passou por ele desceu reluzente. A glória a Todo mundo achou que era um fantasma. Imagina o brilho que Moisés desceu. Aleluia. E o povo achava que era um fantasma, porque ele precisou, a palavra diz que foi o primeiro homem a usar véu. Ele usou um véu de tanta glória de Cristo, de tanta glória de Deus na vida dele. É assim que o inimigo vê para nós. É assim que o inimigo ora para ver nós, um brilho diferenciado. Mas só tem esse brilho quem busca. Glória a Deus. Só tem esse brilho quem clama. Aleluia. Só tem esse brilho quem desce. Porque aquele que não desce e não jejum, não faz nada para Cristo, pode ter certeza, a tua lamparina está apagada. É como as prudentes e as nércias. As prudentes ouviram a voz do noivo, mas as nércias ficaram. Aleluia. Para vocês. Vocês querem ficar naquele grande dia? Misericórdia, Vocês Pai. querem ficar aqui quando o anjo vier anunciando: lá vem o noivo, lá vem o noivo. A hora e o dia ninguém sabe, mas eu tenho para mim. Eu tenho para mim. O que Paulo e Silas faziam na prisão? Adorável. O que Paulo e Silas faziam na prisão? Que hora que era? 4 horas da tarde? Perto da meia-noite. Na visitação da madrugada. Na visitação da virada Na da virada. madrugada. Estejam preparados, irmãos. Estejam preparados. Estejam preparados para aquele dia. Que o teu ouvido espiritual esteja preparado para ouvir a voz do anjo dizendo: lá vem o noivo. Aleluia. E ele vai vir buscar os seus. E só vai buscar aqueles que tiverem a marca. Não é uma marca aqui na testa, não, irmãos. Que nem muitos pensam que é. Essa é a marca. É aquele que tem as leis O Espírito na de cabeça. Deus. Quando diz a marca da besta na palma da mão e na testa, é porque o inimigo não vai querer que a tua mão e nem a tua mente pegue mais isso e leia isso. Quando eu falo do chip é quando eles falam assim: ó, a Bíblia não pode ser mais pega e você não falar do amor de Cristo. É eles impedir que a Bíblia esteja aqui, esteja aqui. São essas as marcas da besta. Mas a marca que Cristo quer em nós é do Espírito Santo. Aleluia. É a nossa mente voltada para a palavra do Senhor. É não deixando de adorar. É não deixando de falar do amor de Cristo. Mas eu falo, mas a pessoa não ouve, não tem problema. Persevera. Persevera. Imagine se Jesus, quando todos negaram ele, tivesse virado as costas. Mas a Bíblia diz que ele nunca fez acepção de ninguém. Glória a Deus. E os que mais buscaram ele eram os mais pecadores. Dos leprosos, só um voltou samaritano. Os outros vão curtir a vida agora. É o que acontece hoje. A pessoa vem machucada, ferida, doente, aí consegue aquilo que quer de Cristo, a salvação, a cura, a libertação, e não volta mais. Aí vai curtir a vida. Aí você chama um jovem: não, sou muito jovem ainda, vou curtir minha vida. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Irmãos, nem o filho sabe quando o pai vai voltar. Aí, irmãos, imagina, se nem Jesus sabe quando Deus vai voltar a buscar a igreja, a noiva, quem somos nós? Como muitos têm aí dizendo, vai ser dia tal, cuidado. Por isso que a Bíblia diz que no fim dos tempos muitos falsos profetas se levantarão e falarão no meu nome. Mas eu não estou falando na boca dos profetas. Eu falo com cada um. Eu falo com cada um. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Essa é a mensagem do céu para nós nessa noite. Amém? Glória a Deus.